Bom dia, meninos, né? Essa é a aula espelho do dia 19/10 de Ciências do nono ano. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao que nós estávamos falando sobre reações químicas. Nós estávamos finalizando o conteúdo, falando sobre fatores que influenciam a velocidade da reação química. Na aula passada, nós vimos que o primeiro fator era a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais quebradinhas as moléculas estão, mais fácil elas se encostarem e reagirem, né? Então, quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação química que acontece. Nós vimos também que a temperatura é um fator que influencia a reação química. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais quente tiver a reação química, ela é acelerada, ela acontece mais rápido. O exemplo aí foi esse experimento que vocês podem ter feito em casa, né, com uma água quente, uma água fria, uma água a temperatura ambiente, e ver qual acontece mais rápido com um Energil C, né, uma molécula de vitamina C, uma pastilha de vitamina C, tá, para fazer essa reação, e observar que quanto mais quente, mais rápido a reação química ocorre. Outra coisa que nós vimos também foi a presença do catalisador. O catalisador, gente, é uma molécula que é adicionada à reação química, que ela não participa da reação, mas ela ajuda a acelerar a reação. Tá? O catalisador ele sai ileso no final da reação química. E aí a gente tem aí o exemplo da catalase, né? Que é um tipo de enzima que ajuda na reação química do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Se eu pegar a água oxigenada mais catalase, que é o catalisador, ele vai acelerar a reação química para a produção de água e gás oxigênio. Então, muita gente utiliza esse tipo de reação química para descolorir pelos da perna, principalmente algumas, né, mulheres fazem isso, descolorindo o pelo, fazendo com que ele fique clarinho, com cor, né, mais loiro, mais um castanho claro. Então, através dessa reação do nosso, né, peróxido de hidrogênio ou água oxigenada com a catalase, que é o catalisador. Bom, sobre as reações químicas, elas são de grande importância para o equilíbrio ambiental. Uma das principais reações químicas que ajudam no equilíbrio ambiental é a reação química que produz a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada de gás O3 que circunda nosso planeta e protege ele contra a radiação ultravioleta que vem do Sol. Tá? Essa radiação ela é nociva às células. Ela pode causar câncer ou matar as células se ela for em alta quantidade. Então, essa defesa que nós temos, que é a camada de ozônio, ela chega a eliminar 99% da radiação UV que vem do Sol. Ela bloqueia e devolve essa radiação para o espaço. Né? Então, o ciclo da formação do ozônio é o seguinte: nós temos gás oxigênio subindo para a atmosfera. Quando ele reage com a radiação UV, ele libera gás, né, moléculas de átomos de oxigênio livre. Essas moléculas de oxigênio livre se ligam a moléculas de gás oxigênio e formam o ozônio, que é o O3, está vendo? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. 3 átomos de oxigênio. Esse ozônio forma uma camada que protege o planeta. Bom, alguns poluentes que o homem vem produzindo, né, vem usando e liberando na atmosfera, eles acabam destruindo o ozônio. Ou seja, eles reagem com o ozônio e separam ele em gás oxigênio e átomo de oxigênio. Tá? Esse tipo de reação aqui, ele acaba destruindo a camada de ozônio. E destruindo essa camada, a gente vai perdendo o nosso protetor solar natural, que é essa camada. E a radiação começa a incidir sobre o planeta. Existe um buraco na camada de ozônio que os cientistas avaliaram, e esse buraco precisa ser, né, ter medidas para reduzir ele ou parar com que o crescimento dele acontecesse. Então, a partir de 1987, vários países do mundo, incluindo o Brasil, comprometeram-se a diminuir a produção de substâncias que degradam a camada de ozônio.
Entre essas substâncias, o mais conhecido é o gás CFC, clorofluorcarbono. Esse tipo de gás aqui, ele reage, né, com o ozônio e faz com que ele se decomponha. Bom, ele é utilizado principalmente na fabricação de refrigeradores, tá? Então, geladeira, freezer, tudo isso era feito com esse gás, CFC. E também condicionador de ar, como ar-condicionados, né? Isso tudo era feito através desse gás. Outro lugar que também usava na produção desse gás é naqueles desodorante que a gente usa espremendo ele sai um gás sobre alta pressão. Que tipo de desodorante também usava esse gás. Então, esses gases não podem ser liberados na atmosfera, porque eles reagem com o ozônio e acabam destruindo, né, a camada de ozônio. Pesquisas recentes indicam que, se não houve redução no buraco da camada de ozônio, ao menos parece que ele parou de aumentar. Então, a NASA prevê, né, que é possível que o ozônio da atmosfera volte aos níveis encontrados em 1980 somente em 2060. Quando chegamos no ano 2060, a gente vai ter os mesmos níveis de ozônio na atmosfera se a gente parar de liberar esses gases na atmosfera, esses poluentes. Outra reação química que ajuda o planeta é a reação química que gera o efeito estufa, que é o efeito do aquecimento global. Tá? Poluentes como o gás carbônico, se ele for aumentado, ele pode gerar o aquecimento global. E a reação química é a reação de combustão. Quando a gente pega, né, objetos que tenham carbono, matéria que tenha carbono, reage com oxigênio, libera o gás carbônico. Esse gás carbônico faz com que o planeta aqueça. E aí a gente vai liberando essas substâncias no planeta Terra. E olha aí, ó, os níveis históricos, tá vendo? Ó? A gente tinha essas quantidades abaixando, depois ela foi aumentando. Atualmente a gente está em 380, né, milhões de partes de carbono liberados na atmosfera. A gente já passou aqui o maior nível histórico. A gente já ultrapassou esse nível. Então isso está fazendo com que o planeta Terra se aqueça, e ele se aquecendo, né, a gente colhe um monte de consequências negativas, como a maior desertificação de áreas do planeta, né, derretimento das calotas polares, aumento do nível do oceano, aquecimento das marés, isso muda todo o clima. Então, as chuvas vão intensificar em algumas partes, outras partes vai diminuir a chuva, aumentando as secas. Então, só problemas para o meio ambiente se a gente não controlar a produção de combustíveis fósseis, tá? Liberação de gás carbônico na atmosfera, para diminuir o aquecimento global. Bom, agora a gente passa para a correção das atividades. Se vocês observarem, né, desde 2014, todos os carros fabricados no Brasil devem possuir airbag. Esse equipamento possui um sensor e bolsas plásticas que contém em seu interior um pacote com azida de sódio sólida, que é isso aqui, ó, NaN3, é a azida de sódio. Em uma colisão, a azida é aquecida e ocorre uma reação química que libera rapidamente gás nitrogênio e sódio. O gás nitrogênio infla a bolsa e impede que os passageiros colidam com o painel do carro. Então, o acionamento do airbag é uma reação química. Essa reação química acontece liberando gás, que o gás acaba inflando o airbag e protegendo o ocupante do carro. Essa reação pode ser representada pela equação abaixo. Faça o balanceamento dela. Então, nessa equação aqui, se você observar, ela não está balanceada sem colocar os coeficientes aqui, ó. Se você observar, a gente tem, né, nesse caso aqui, ó, 2 sódios no produto. E no reagente só tem 1. Então, eu tenho que colocar o número 2 para multiplicar pelo índice 1. 2 vezes 2 vai dar 2. E aqui vai ter 2 também. Aí vai estar balanceado. O mesmo número de átomo de cá tem que estar de cá. O mesmo número dos reagentes tem que ser do produto. O que aconteceu aqui? 2 vezes 3 virou 6, né, nitrogênios. 6N. De lá só tem 2.
Que número que eu multiplico por 2 que vai dar 6? Número 3. Então, eu coloco o coeficiente 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6. De lá também, 2 vezes 3, 6. Então, agora a equação está balanceada. Mesmo o número de átomos de K está de K. Dos reagentes está igual ao do produto. Sobre a característica, né? Sobre a característica de reação química apresentada, complete a frase. Na reação de decomposição ou análise, o reagente composto pela azida, que é esse aqui, é decomposto em sódio e gás nitrogênio. Então, vocês completem aí com decomposição, análise, azida, sódio e gás nitrogênio. Bom, Guilherme realizou uma determinada reação química no laboratório da escola, que ocorria em aproximadamente 2 horas. Observe a reação. Ele pegava o reagente X sólido, né, reagia com Y líquido e formava o produto XY, né, aquoso. Guilherme queria aumentar a velocidade da reação e se lembrou de alguns conceitos que aprendeu nas aulas de ciência e fez alguns testes. Teste 1. Ele aqueceu a substância Y até fazer a reação química. Então, quando ele esquentou a substância, o tempo que ele gastou foi só 10 minutos. De 2 horas passou para 10 minutos, quando ele aqueceu. Aí ele foi fazer um teste 2. Em vez de aquecer, ele triturou a substância X até fazer a reação química. Quando ele tritura a substância, gastou-se 30 minutos para a reação acontecer. Já no teste 3, ele adicionou a reação química a uma outra substância que participou da reação, mas foi totalmente recuperada no final. Quando ele fez isso, durou só 5 minutos a reação química, foi bem rápida. Então, observe o quadro e analise qual teste tem a ver com qual substância, né, qual fator que interfere na velocidade da reação química. Teste 1. Teste 1, o que ele fez? Ele esquentou a substância líquida. Então, é a temperatura na qual ocorre a reação. Você liga na temperatura que ocorre a reação. No teste 2, ele mexeu com superfície de contato dos reagentes. Então, anota aí, superfície de contato dos reagentes. E no teste 3, quando ele adicionou uma substância que não participou da reação, mas acelerou ela, a gente chama de catalisador. Então, presença de um catalisador. Continuando aí, meninos, na próxima página vocês vão ver o resumo do que eu estudei. Nós estudamos as reações químicas, tá? As reações químicas fazem parte do nosso dia a dia, como no preparo de alimentos, na produção de matérias-primas, na queima de combustíveis, entre outras atividades. As reações químicas, 2 ou mais substâncias reagem formando novas substâncias. Então, toda vez que formar uma nova substância, a gente chama de reação química. A quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos de uma reação química deve ser a mesma. Isso aqui é a lei de Lavoisier. Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo só se transforma. Então, a quantidade que existe nos reagentes de átomos tem que ser igualzinha do produto. Nada pode desaparecer, nada pode perder. Tudo só se conserva de maneira modificada, né? Por isso, ao representarmos as reações químicas por meio de equações, devemos fazer o balanceamento delas, tá? Então, complete aí com balanceamento. Por exemplo, na reação a seguir, a combustão do propano. Então, o gás propano, reagindo com gás oxigênio, vai formar gás carbônico e água, tá? Mas, se você observar aqui, para balancear, eu vou ter que colocar um índice 5 e um índice 4. Porque aqui eu tenho 8 hidrogênios e de lá só tinha 2. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, vai bater aqui, H já está balanceado. Carbono tem 3, aqui também tem 3. Agora, vamos ver o oxigênio. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, desse lado tem 10 oxigênios. De lá só tem 2. O número que eu multiplico por 2, que dá 10, é o 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 10 com 10 está balanceado. As reações químicas podem ser classificadas como de adição ou síntese,
de decomposição ou análise, de simples troca ou deslocamento e de dupla troca. Então, são essas as classificações quanto às reações químicas. Bom, as reações químicas podem ser do tipo reversíveis, quando os produtos voltam a se formar reagentes, e irreversível quando elas ocorrem somente em um sentido. Alguns fatores, como a superfície de contato entre os reagentes, a temperatura e a presença de catalisador, podem alterar a velocidade de uma reação química. Então é isso, corrigimos as questões e vamos passar agora para o próximo assunto aí, que é introdução à genética. Todos os seres vivos são feitos de células, meninos, e as células têm em seu núcleo, né, armazenado o material genético, que é o DNA e o RNA. Esse DNA e RNA, ele é responsável pela passagem, né, de características ao longo de gerações. E essas características vão se mantendo na população humana ao longo do tempo por causa desse material genético que é passado de pai para filho, né, de geração em geração. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando sobre qual é o papel do DNA, para que ele serve, né, como ele passa as características de pais para os filhos, como isso ocorre. Isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Então, até mais, até a nossa próxima aula.